A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Bom dia a todos vocês que estão aqui no presencial, vocês que estão aí no online, que a graça e a paz do nosso Salvador, do nosso Redentor Jesus Cristo inunde os nossos corações, amém? Quanta presença de Deus nesse lugar. Eu estava ali no louvor, com o coração, estou muito quebrantada, né? Não só agradecendo pela minha vida, mas reconhecendo que Deus é muito bom, né, Suelen? Agradecendo que Deus é maravilhoso. Essa palavra que Deus ministrou ao meu coração falou muito forte comigo, e eu estava no louvor, Deus falou mais ainda. E o tema dela é: a fé sempre será maior que os fatos da vida. E nós enfrentamos muitos fatos, muitas realidades difíceis nesses últimos anos. Sempre tivemos batalhas na vida, sempre desafios, sonhos que nos esticam, lutas, conflitos, dificuldades, sempre tivemos isso. Mas nesses últimos anos, com essa pandemia, isso mexeu mais conosco. Quantas pessoas amadas nós perdemos, quantas batalhas travadas, quantas coisas boas sim nós descobrimos no meio da pandemia, sim, mas tivemos muitos embates, muitas lutas interiores, quantas situações emocionais afloraram na pandemia, quantas pessoas enfrentando a depressão, o pânico, o medo, conflitos no casamento, porque passamos mais tempo dentro de casa, e aquilo que muitas vezes nós não parávamos para enfrentar, nós fomos obrigados a parar e enfrentar, e aprender a lidar com o outro, e aprender a ouvir o outro, estar com os filhos mais tempo dentro de casa, e aprender a lidar com essa nova rotina. E hoje, queridos, nós estamos aqui, nós enfrentamos muitas batalhas, mas Deus nos trouxe até aqui, amém? Deus nos trouxe até aqui, apesar dos fatos que nos envolveram, apesar das lutas que nós travamos e continuamos travando muitas delas, Deus tem nos sustentado. A fé tem nos feito caminhar e prosseguir e não parar no caminho, amém? Existem muitas situações sim, que nós enfrentamos, mas nós não podemos parar diante delas. Se a Suelen tivesse parado diante do diagnóstico, o Gabriel não tinha nascido. Mas a fé falou mais alto. Quando eu estava no hospital, vocês sabem, né? Recebi aquele diagnóstico de esclerose múltipla. Eu estava internada, fiquei alguns dias internada. E todos os dias, quando eu acordava, a médica falava: você sai e vai lendo as placas e vai observando as cores, porque além de vários efeitos que a esclerose múltipla pode causar, além de vários outros, ela falava muito sobre a questão da visão, porque tinha afetado o nervo óptico do meu olho. E ela falava sobre a percepção das cores. Então todos os dias eu acordava e eu orava e eu falava: Deus, ainda minha visão está embaçada, mas eu ficava me esforçando olhando para as placas, mas eu falava: Deus, ainda, apesar desse fato, apesar dessa realidade, Deus, eu creio, Jesus já levou sobre si essa doença, eu vou enxergar normalmente, eu não vou perder a percepção das cores, porque eu falava: Deus, já pensou eu enxergar e olhar e não ver o colorido, Senhor? Eu falava para Deus: Deus, eu quero enxergar a cor da vida, eu quero enxergar perfeitamente. E eu lutava todos os dias, assim como eu acredito que muitos de vocês lutam hoje, lutam contra os fatos. A Bíblia diz que quando nós cremos, nada é impossível a nós.
A medicina pode dizer algo, o seu extrato bancário pode dizer algo, suas emoções podem estar dizendo algo, mas quando nós cremos, tudo isso é suplantado pela fé, e a fé prevalece, e a fé transforma, e a fé muda sentimentos, e a fé transforma relacionamentos, vida financeira, e a fé cura, a fé faz o impossível. Queridos, nós somos a prova viva disso. Amém? Nós somos, eu e você. Você tem um milagre na sua vida para compartilhar. Você tem, eu tenho certeza que você tem. E esse milagre, ele contraria a lógica. Nós somos muito lógicos, muito racionais muitas vezes. Mas existem momentos da vida que nós precisamos deixar a razão de lado, para que o sobrenatural possa acontecer. Amém? Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus, diante de um pai desesperado, que diz: Jesus, se o Senhor pode, cura o meu filho. Jesus, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus estava dizendo: se você acreditar, entenda algo, nenhuma circunstância pode limitar Deus de agir na sua vida, somente suas crenças. Não tem situação nenhuma, não existe dívida, não existe situação financeira, não existe sentimento, não existe doença, não existe conflito, não existe ira, não existe nada que possa subsistir ao poder e ao agir de Deus. Nada pode limitar a Deus. Deus não está limitado aos fatos que nós enfrentamos, mas Deus pode estar limitado às nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. E Jesus estava dizendo para esse pai: se você acreditar, se você confiar, se você voltar para a essência, queridos, que louvor maravilhoso, voltar para a casa de Deus, voltar para a presença de Deus. Hoje nós estamos vivendo realmente um novo new normal, né? Porque nós ainda, é tão estranho, eu falei, a gente teve que se acostumar com a máscara, agora tem que se acostumar sem a máscara, porque tem hora que eu sinto falta de alguma coisa, né? Apesar de que muitas vezes aqui em cima nós já não usávamos, mas como que isso mexe conosco, esse novo momento de estar voltando todos juntos, vocês que estão conectados, com cuidado, se ainda, queridos, sim, nós precisamos ter os cuidados. Fique à vontade, use a máscara se você quiser, não use se você se sentir à vontade, mas vamos voltar para a essência, voltar para a presença, voltar para a casa de Deus, voltar para o altar. Jesus estava dizendo: se você acreditar, se você confiar, se você não duvidar, se você como uma criança confiar, o impossível vai acontecer. Jesus estava dizendo para aquele pai: não está em mim, a questão está em você, está no seu coração, na sua fé, na sua intimidade com Deus. O meu desafio e o seu é confiar totalmente em Deus e não estar focado nos fatos que nos envolvem. Tem um momento em que Jesus, ele vive um momento muito como esse. Mas antes de falar sobre ele, eu lembrei desse prédio. Se nós fôssemos ficar presos nos fatos, nós não estaríamos aqui. Porque os fatos diziam: não há recurso. Os fatos diziam: não tem condição. Depois então que nós entramos, se nós estivéssemos preocupados com os fatos, veio a pandemia, não dá para fazer evento, como que nós vamos pagar a conta? Como que vai ser? Queridos, o sobrenatural de Deus não fecha a conta. 2 mais 2 não é 4. Quantos já descobriram isso? Na conta de Deus, as coisas não batem. Na vida nós vamos sim ser sensatos. Deus vai usar nossa intelectualidade, nossa competência, nossa inteligência, aquilo que Ele nos deu. Mas existem momentos da vida que nós vamos ter que abrir mão disso e confiar no sobrenatural de Deus. Porque o caminho que muitas vezes nós buscamos no natural, só o sobrenatural vai poder abrir. E Deus é Deus do sobrenatural, amém? E eu profetizo que se você enfrenta uma situação que pareça não ter caminho, Deus abrirá um caminho aonde não existe, porque Deus não age no natural, Deus age no sobrenatural, amém? Jesus, em Marcos, nós vamos ler um momento em que Jesus, ele é abordado por um pai, clamando por sua filha de 12 anos de idade. Sua filhinha estava doente, e aquele pai vai até Jesus clamando,
clamando por Jesus, para que Jesus fosse orar por sua filha. Eu estou falando sobre Jairo. Marcos capítulo 5, 23, a Bíblia diz: e lhe implorou insistentemente, ou seja, Jairo falando com Jesus. Jairo, ele era um dos integrantes da sinagoga, um dos líderes na sinagoga, e ele vai até Jesus e ele diz: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E depois você pode continuar lendo, Jesus diz: sim, eu vou. Só que tinha um caminho para chegar até lá. Inclusive durante esse percurso, Jesus, ele é tocado pela mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e ela é curada. Isso acontece no trajeto entre o encontro de Jairo e Jesus indo até a sua casa. Então demorou um pouco, imagina a pé, aquela multidão em volta de Jesus. Jesus gostaria de ter ido mais rápido, mas ele não pôde, porque Jesus jamais abandona aquele que clama por ele, amém? Aquela mulher clamou, aquela mulher foi curada, e a Bíblia diz em Marcos 5, 35, 36, quando Jesus diz para aquela mulher: vai em paz, a tua fé te salvou, te curou. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Diga misericórdia. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Enquanto Jesus estava despedindo aquela mulher curada, algumas pessoas da sinagoga chegaram, da casa de Jairo também, dizendo assim: olha, não precisa ter mais pressa, não incomoda o mestre, porque ela morreu. Mas a Bíblia diz que Jesus não fez caso daquele fato. Jesus não fez caso daquela notícia, daquele relatório. Tem momentos na vida que nós vamos precisar ignorar os fatos. O que é ignorar os fatos? É sermos irresponsáveis? Não. Ignorar os fatos significa fazermos tudo o que pode ser feito, sabendo que o que não podemos, Deus fará. A Bíblia diz que Jesus não fez caso daquela notícia. Jesus ouviu, mas Jesus ignorou. E no versículo 41 de Marcos 5, o impossível então acontece. Jesus, ele continua o trajeto. Ele continua fazendo o que ele precisava fazer. Faça tudo o que você precisa fazer. Faça o tratamento que você precisa fazer. Faça os exames que você precisa fazer, a terapia que você precisa fazer. Faça as planilhas que você precisa fazer. Tenha as conversas que você precisa ter. Perdoe quem você precisa perdoar. Peça perdão. Provoque as mudanças que você precisa na sua vida. Faça tudo, sabendo que o que você não pode, Deus pode fazer. Amém? E não somente pode, Deus fará. Jesus, ele ignorou, mas ele continuou, ele falou: eu vou até lá, eu não vou parar nessa notícia. Quais têm sido as notícias que você tem recebido? Você não nasceu para isso, esse sonho não é para você, o tempo passou, olha o tamanho dessa dívida, olha quantos anos você luta contra essa doença, há quanto tempo você luta contra esse pânico, essa depressão. Quais são os relatórios que você tem recebido? Quais são as notícias que o seu coração tem gritado? E quando Deus falou comigo nessa palavra, eu lembrei que há muitos anos eu tinha um sonho no meu coração. A maioria de vocês sabem que por formação eu sou contadora, trabalhei quase 20 anos numa instituição financeira, e depois que Jesus me alcançou, meu coração foi queimando, né? Por essa questão emocional, querer fazer psicologia, e sempre assim: Senhor, isso é coisa da minha cabeça. A minha primeira graduação foi aos 23 anos de idade. E o tempo passou a servir a Deus, e sempre aquilo no meu coração, né? Eu vou fazer, será que eu faço? E o tempo foi passando, servindo, trabalhando. E nos últimos anos isso vem queimando no meu coração. E aí, os fatos, aquela voz que sempre vem gritando, né? O tempo passou. Eu sou muito jovem ainda, amém, gente?
Mas fazem muitos anos que eu saí da faculdade, né? E aí aquela voz assim: o tempo passou para você. Você tem muita coisa para fazer, você não vai dar conta disso. E eu vim orando, falando com Deus, falando: Deus, eu tenho muitos argumentos. Quantos de nós temos muitos argumentos para não fazer ou não acreditar que pode acontecer o que nós estamos sonhando e desejando? E eu vim argumentando com Deus: Deus, isso é coisa da minha cabeça, eu não quero fazer. E eu vim orando, falando com Deus: Deus, eu preciso ter fé para fazer isso, porque eu vou precisar de força, eu vou precisar de convicção, eu vou precisar de determinação, eu vou precisar de disciplina, eu vou precisar me organizar mais, eu vou precisar me esticar mais, e eu preciso de uma palavra. E quando foi na conferência, meu marido estava ministrando uma palavra e Deus falou comigo. Deus falou comigo, e os meus argumentos e os fatos desapareceram. Deus falou para mim: até quando você vai esperar para fazer o que você tem que fazer, achando que os outros é que tem que fazer? Porque eu falava: Deus, nós precisamos ter mais pessoas na igreja que trabalham essa questão emocional. A Bíblia diz que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E as pessoas muitas vezes estão adoecendo porque a alma está doente. Porque muitas vezes nós estamos negligenciando nossas emoções. Estamos orando, estamos fazendo campanha, mas estamos destruindo nossas emoções, estamos sofrendo emocionalmente. E aí, depois que Deus falou comigo, eu criei coragem. E eu falei: não, o tempo não passou demais para mim não. Eu ainda sou jovem para esse negócio. Eu vou dar conta disso. Deus é comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus me ungiu, Deus me capacitou. Fiz a matrícula, estou matriculada fazendo psicologia. Glória a Deus. Queridos, os fatos, pelos fatos eu não faria essa faculdade. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: a gente trabalha e trabalha muito. Mas muito, e eu amo trabalhar para Deus, eu amo te servir, eu amo ministrar a palavra, eu amo atender, eu amo orar, eu amo ler a Bíblia, eu amo servir a Deus, eu amo o altar. E eu teria muitos argumentos, falar: não, Deus, vai tomar meu tempo, minha energia, e o recurso. Como é a segunda graduação, conseguimos 60% de desconto. Oh, glória a Deus! Quais são os relatórios que você tem recebido que tem limitado Deus? Não limite Deus com suas realidades. Jesus, ele não parou. A Bíblia diz no versículo 41, quando ele chega na casa de Jairo, aquele alvoroço, o povo chorando, gritando, Jesus pega João, Pedro, Tiago e João e fala: vem cá, os mais íntimos, e só os pais, e leva para o quarto onde a menina estava. E Jesus diz assim, aqui em 41 diz que Jesus tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. A Bíblia diz que imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou as pessoas naquele lugar atônitos, paralisados, surpreendidos, perplexos. Quando você não para nos fatos da vida, mas rompe em fé, todos à sua volta ficarão atônitos, perplexos com o que Deus vai fazer na sua vida, amém? O impossível vai acontecer, o milagre vai acontecer, o poder de Deus é maior que os fatos que envolvem a sua vida. Queridos, no processo daquela questão da esclerose múltipla, não foi fácil, como eu acredito que muitos de vocês que enfrentam situações, não são fáceis, mas eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível, um dia após o outro, um tratamento após o outro, uma medicação após a outra, uma terapia após a outra, um relatório após o outro, não importa, mas é um dia após o outro. Deus vai dando vitória, a alegria vai enchendo o coração, o vigor, a força, Deus vai te levantando, Deus vai abrindo caminhos aonde não existe, seus filhos vão voltando para o altar, vai acontecendo a restauração, a reconciliação, o impossível a você começa a se tornar possível, porque você não limita a Deus aos fatos que envolvem sua vida. Amém? Nós vamos viver pela fé. A Bíblia diz que Paulo e Silas, quando eles estavam pregando o evangelho, uma mulher que era usada por espíritos malignos de adivinhação, por um espírito maligno de adivinhação, ela vivia atrás dele, falando sobre eles, e tem um momento que Paulo repreende aquela mulher, e ordena que aquele espírito saia, e aquele espírito sai daquela mulher, e aqueles que tinham lucro com isso na vida dela, perseguem Paulo e Silas,
Silas, e por causa disso eles são açoitados, lançados na cadeia. Eles estavam na prisão. Não sei se você se encontra em algum tipo de prisão. Mas Paulo e Silas, enquanto eles estavam na prisão, eles não estavam olhando para aquelas barras de ferro. Eles não estavam olhando para as trancas, para as paredes. Eles não estavam limitando o agir de Deus. Muitas vezes nós estamos limitando. Deus, olha a situação do meu filho. Se afundou mais nesse vício. Olha, minha filha está mais depressiva. Olha meu casamento. Olha meu extrato bancário, Deus. Olha as dívidas que eu tenho, Senhor. Nós estamos limitando Deus. Lembre-se, Jesus ignorou aquele relatório, Jesus ignorou aquela notícia, mas Ele continuou. Ignorar os fatos é você fazer tudo o que você tem que fazer, sabendo que o que você não pode fazer, Deus fará, em nome de Jesus, amém? Paulo e Silas estavam na cadeia, Paulo e Silas tinham sido açoitados, eles tinham apanhado. E muitas vezes nós estamos assim nos sentindo, né? Quebrados, moídos, surrados, entristecidos, muitas vezes amargurados, angustiados. Eles estavam lá, mas eles não estavam limitando a Deus, ao ambiente, às circunstâncias que envolviam suas vidas. Eles estavam olhando para Deus. Eles estavam olhando para a promessa, eles estavam olhando para o Redentor, eles estavam olhando para aquele em quem eles criam e sabiam que em um momento certo o livramento viria. E Atos 16, 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, como Abraão, né? Diante da prova, ele era fortalecido, dando glória a Deus, não dando glória a Deus pela prova, não dando glória a Deus pela dor, não dando glória a Deus pela dificuldade, mas dando glória a Deus porque na dor, na prova, na dificuldade, Deus estava com ele. Deus está com você, Deus está com a sua família, Deus está na sua saúde agindo, Deus está usando pessoas resgatadoras para abençoar você, para te ajudar. Creia nisso. Outros estavam ouvindo o que as pessoas têm ouvido de você, a narrativa dos fatos ou a declaração das promessas, o que as pessoas têm ouvido. E a Bíblia diz: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Quando você não fica olhando para os fatos da vida, e você adora, e você louva, e você serve, e você é fiel, e você adora, Deus envia um terremoto para abalar as estruturas das lutas que você enfrenta, para te dar vitória, amém? Eu profetizo que o terremoto de Deus está chegando na tua vida, e vai abalar essa doença, vai abalar esse problema financeiro, vai abalar esse vício, vai abalar essa depressão, vai abalar esse mal que intenta contra a sua vida e sua família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tudo o que passamos em nossas vidas está sujeito à mudança. Tudo na vida está sujeito à mudança. Por isso, na luta que você enfrenta, nos fatos, nas realidades que envolvem sua vida, você precisa sempre declarar o milagre, ter a fé ativa na sua boca. Está enfrentando um problema de doença, de enfermidade física ou emocional, você tem que olhar para Deus e falar: Deus, eu não vou limitar o teu poder nessa situação, por causa dessa doença, porque a tua palavra diz que Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Quando você enfrentar um problema com seus filhos, qualquer situação que seja, você vai dizer: Deus, meus filhos estão nessa situação, mas a tua palavra diz que eles são herança do Senhor, que eles não nasceram para a calamidade, que eles são bênçãos
bênção, eles vão estar no altar. A tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e assim será, em nome de Jesus. Quando você enfrentar problemas financeiros, quando você olhar para aquela conta bancária, para aquela dívida, para as dificuldades ou para o desemprego momentâneo, você vai dizer: Senhor, tua palavra diz que Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. Tua palavra diz que o Senhor me chamou para ser cabeça e não cauda. Tua palavra diz que eu emprestarei a muitos, mas não tomarei emprestado. Declarar a palavra, isso é resistir aos fatos da vida. Resista, declare a palavra, adore a Deus, louve a Deus, seja fiel, esteja no altar. Volte para a essência da adoração, sabendo que tudo na vida está sujeito às mudanças. Hebreus 10:38, a palavra de Deus diz: mas o meu justo viverá pelas circunstâncias? Não, o justo vive pela fé. Vive pela fé. E fé fala de confiança. É você estar no meio do escuro e Deus estender a mão e você pegar na mão dele e falar: Deus, eu não sei como, mas eu confio que vai mudar essa situação. Eu não sei o que fazer hoje, mas eu confio que aquilo que eu não sei, o que eu não posso, o Senhor sabe e o Senhor fará. 2 Coríntios 4:18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quando nós estamos passando pela dor, nós pensamos que isso nunca vai passar. Quando nós enfrentamos um diagnóstico médico, que a medicina não tem cura, quando nós enfrentamos uma perda, quando nós enfrentamos um problema financeiro muito grave, problemas no casamento, com filhos, existem situações que parece que nunca vão passar. Mas tudo na vida passa, inclusive as coisas boas. Já perceberam isso? Aquela comida maravilhosa que você vai comer daqui a pouco, aquele sabor maravilhoso, você vai comer e vai passar. Aquele momento de alegria das conquistas que nós temos, nós celebramos, mas também passam, porque outros virão. E assim é a vida. E o apóstolo Paulo diz aqui: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Está sujeito à mudança. O que você está vivendo está sujeito à mudança. Tudo o que você está vendo, que você está sentindo, que você está enfrentando, vai mudar. Vai mudar. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus Cristo, nada é permanente. Essa luta, esse problema, essa situação vai passar, vai mudar. Tem solução, tem saída, tem restauração, tem reconciliação, tem conserto. Ah, bispa, o vaso quebrou, não tem mais como ter remendo. Mas quem disse que Deus remenda? Deus quebra. Deus quebra o vaso e faz de novo. Ele é o oleiro e nós estamos nas mãos dele, amém? Ele faz tudo novo. No mundo não pode haver a restauração, mas nas mãos do oleiro sempre haverá. Sempre haverá. Quero convidar você para se colocar em pé, nós vamos orar. Oh, Jesus. Lembre-se sempre disso. Deus não é limitado pelas circunstâncias, mas Ele pode ser limitado pelo que você acredita. Se você acreditar, Deus vai agir de forma sobrenatural na sua vida. Vai agir. Deus me curou. Essa experiência da esclerose múltipla não foi a primeira. Na minha casa eu tenho testemunhos de cura de câncer, de mancha no cérebro. Deus me curou de uma tendinite num momento sobrenatural. Queridos, Deus, Ele pode fazer o impossível, mas é necessário, é o que Hebreus fala, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é recompensador daqueles que em Ti esperam, que o buscam. Ele é recompensador. Nós não buscamos pela recompensa, mas é inevitável, é impossível buscar a Deus, ouvir a voz de Deus e não ser abençoado por Ele. Amém? Último texto, nós vamos orar. Salmos 30, no versículo 5, a Bíblia diz: pois a sua ira dura um instante,
mas o seu favor dura a vida toda. Deus fica irado. Quantos pais nós temos aqui? Amém? Quantos ficam irados muitas vezes com seus filhos? Eu fico. Deus também fica irado muitas vezes conosco. Mas a ira de Deus dura um instante. Nós nos arrependemos, nós buscamos. Fala, Deus, me perdoa. Né? Os filhos fazem assim, me perdoa, não vou fazer de novo. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Deus, me perdoa, não vou fazer de novo. Tem misericórdia, eu sou cabeça dura mesmo. Não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter feito aquilo. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus é um instante, mas o seu favor, a vida toda. E o choro pode persistir uma noite, mas de manhã sempre vai nascer a alegria. Amém? Fecha os teus olhos, vocês que estão conectados também. Entrega para Deus agora. Quais são os fatos que têm muitas vezes roubado sua paz, roubado sua alegria? Qual é a situação que você enfrenta, que é maior do que você precisa confiar nele? Entrega para ele agora. E fala, Deus, eu entrego nas tuas mãos. O Senhor tem as palavras de vida eterna para mim, eu creio. Com a fé eu vou vencer. Com a fé minha família vai vencer. Eu não vou te limitar com as circunstâncias que envolvem a minha vida. Eu vou dar espaço para o Senhor agir. A fé vai dar espaço para o Senhor agir. Fala isso para Deus. Senhor, eu não serei destruído por essa situação, por essa doença, por esse problema financeiro, por esse sentimento, por essa situação na vida do meu filho, da minha filha. Eu não vou ser destruído por nada, porque eu creio que o Senhor pode, quer e fará o impossível na minha vida. Eu não vou permanecer prostrado, porque o teu favor está sobre a minha vida durante todo o tempo. Eu não vou olhar para esse relatório, eu não vou olhar para essa notícia, eu não vou olhar para esse diagnóstico. Os meus olhos estarão em ti, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai mudar. Eu creio, eu confio em ti, em nome de Jesus Cristo. Abra suas mãos e ore junto comigo, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor não está limitado aos fatos da minha vida. O Senhor é todo poderoso para fazer o impossível. Eu escolho acreditar em ti, confiar na tua palavra. Os fatos que me envolvem não roubarão o destino que o Senhor tem para mim e nem para minha família. Eu creio, o Senhor é maior. Eu acredito e declaro: novas portas vão se abrir, sonhos vão se realizar, problemas vão se resolver. Favor, cura, abundância, alegria, paz, domínio próprio, bondade, grandes vitórias estão vindo ao meu encontro, em nome de Jesus. Agora levante suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Vamos louvar. Aleluia, aleluia. Preciso voltar. Preciso voltar aqui. Viver em tua casa, beber de tuas águas. Preciso voltar. Aleluia, Preciso me arrepender. Preciso me arrepender. Dar glórias ao meu Senhor. Viver em tua casa, beber de tuas águas. Preciso voltar, pois só tu tens, pois só tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. Pois só tu tens,
aplauso a Ele e diga: obrigado, meu Deus. Eu vou crer, eu vou acreditar. Nada limitará o seu agir. Aleluia. Glória a Deus, amém. Nada vai limitar o agir de Deus na sua vida, na sua casa. Queridos, quero agradecer por esse tempo maravilhoso juntos. Como é bom estarmos juntos. Graças eu dou ao Senhor pela vida de cada um de vocês aqui no presencial, no online. E não posso terminar esse momento sem dar a oportunidade a você de receber o Salvador na sua vida. Jesus como seu Senhor. Não somente de recebê-lo, mas talvez de se reconciliar. Talvez muitas vezes você estava longe, está voltando. Talvez muitas vezes você estava aqui entre nós, mas com um coração frio, um coração distante de Deus. Por isso eu quero convidar, feche os teus olhos por um instante, vocês que estão no online, e diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu volto hoje para a casa do meu Pai, para a sua presença, para o seu propósito. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Vocês que estão no online, mais uma vez, muito obrigada. Se você fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus ou se reconciliando com Deus, nós queremos te ajudar. Entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, por esse QR Code que está no YouTube. Preencha essa ficha, nós queremos orar por você e queremos te receber na família Sara, nossa terra. Amém, igreja? Mais uma vez, Deus abençoe sua vida. E eu quero saber quantos estão conosco aqui pela primeira vez. Por favor, aqui à minha esquerda, faça um sinal com a mão. Glória a Deus, que bênção. Deus os abençoe, muito bom tê-los aqui conosco. Aqui à minha direita, glória a Deus, que bênção. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Que Deus os abençoe, que Deus faça o impossível acontecer em suas vidas. Nós, ao final desse momento, vamos entregar um livro de presente a vocês e vamos anotar o seu pedido de oração, amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, levante suas mãos aos céus. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, te louvamos porque o Senhor está conosco. Espírito Santo de Deus, continue falando ao nosso coração. Que a palavra do Senhor gere as transformações no nosso interior. Que nada nos pare, que nada limite o agir de Deus em nossas vidas e através de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça o impossível acontecer em sua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, vá para o melhor domingo, para a melhor semana abençoada da sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.